Programa Dias Melhores. Pastor José Marconi, ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Programa Dias Melhores, que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores. Querido, tive que mudar a orientação dos celulares e como a equipe sou eu mesmo, demorei coisa de 30 segundos, como eu falei, né? Também não sei fazer isso, estando ligado, fico nervoso. E agradeço até a gentileza de quem está retornando, porque eu tive que mudar a orientação do celular. Eu não sei fazer isso estando ao vivo. Queridos, a palavra que eu tenho separado da parte de Deus aqui são muitas horas na madrugada, pedindo oração e pedindo a direção, pesquisando, escrevendo. E o tema desse sermão de hoje, como eu falei um pouquinho antes, agora há poucos segundos atrás, é a respeito de não desistir. E eu não disse o nome do sermão porque vai soar diferente, que é cortando a corda. Cortando a corda. Que corda? A corda da desistência. A corda de desistir. Desistir não está na pauta, não está na planilha, não está no projeto, não está no plano B. Inclusive vou falar muito a respeito do plano B, tá certo? A palavra de Deus está em Atos capítulo 27. Geralmente eu quando vou pregar, eu cito a palavra e muitas vezes devido a eu trazer textos densos, né, muito profundos, com a graça de Deus, eu procuro não demorar demais na palavra para ir no decorrer da pregação falando a respeito. Mas em Atos capítulo 27, diz assim, 27. Quando chegou a 14ª noite, se houve 14ª noite, então vamos entendendo logo de cara que já passou 14 dias. 14 dias haviam se passado. E então aponta para algumas coisas que podem acontecer na nossa vida, certamente já aconteceu algumas vezes na minha vida, que são coisas que estão perdurando, que já fazem dias que tal situação está durando, que algo está persistindo em continuar dessa forma e a pessoa está dentro dessa situação. A situação é boa. Eu acho que quando a situação é boa, a gente diz assim, menino, foi tão bom que a gente nem viu a hora passar, né? Então, quanto mais o dia, ninguém conta a hora, quanto mais o dia. Quando está muito bom, faz uma viagem legal, foi muito bom, passou ligeiro demais os dias, porque bom mais 14 dias, me parece, que sendo 14 dias em adversidade, 14 noites, porque a noite reflete um momento que seria de descanso e a pessoa está refletindo sobre a luta. Essas pessoas aqui diz, quando chegou a 10ª, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar, então havíamos razão para considerar que quando foi falado que 14 noites, quer dizer, se houve noite no meio da tempestade, não tem sono, não tem descanso. E se a tempestade é muito intensa de noite, o amanhecer não pré-anuncia que vai ter trégua, bonança, vento de calmaria, porque na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na oitava, 14 noites é muita noite para se enfrentar uma tempestade, tá certo? 14 noites, diz o texto. No mar Adriático, por volta da meia-noite. Paulo gosta desse negócio de meia-noite, né? Deus tem o telefone privado de Deus, parece que meia-noite já entra em sintonia direto, né? É bom estar ligado com isso aí também, né? Os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Então, assim, no nosso coração, eu sei que vai, mas não chega na situação, os ventos estão contrários, a onda batendo, tem pedra. Eu não sei quantos de vocês já andaram no mar à noite, nem de dia, quando agita de dia, não é bom. Assusta. Se tá silêncio, assusta. Quando começa a fazer barulho, assusta. Quando dá trovão, assusta. Quando dá raio, assusta.
E da terra não dá, do mar não dá para ver a terra. Da terra a gente vê um navio bem distante. Mas no canto que aquele navio está, ele não vê mais a terra. Entendeu? Devido à circunferência da terra, então não dá. E eles tinham pressentimento. Então algumas coisas assim, no nosso coração, eu sei que vai passar, eu sei que vai dar certo, eu sei que está perto, mas o que é que vai me levar até o lugar que a gente está chamando de perto? O que é que vai te tirar dessa situação? Isso pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Que tipo de tempestade tem tirado a tranquilidade do teu sono, a paz do teu descansar, tem ocupado a sua mente, a força do braço, a tua energia, entendeu? A tua paz, o teu estado de espírito tem deixado estressado. Suspeitava que, lançando a sonda, acharam 20 braças. Eu não preciso explicar 20 braças porque o nome está dizendo, né? E a sonda aqui não é... Essa linguagem é moderna demais para o meu gosto. Se o navio ainda hoje anda em nós, também não vou explicar, você pesquise para saber como é que se faz a cordinha do nó, da velocidade do navio. Mas, claro que não era uma sonda. Aqui eles lançaram uma corda com uma pedra na ponta, joga lá, quando faz tum, lá no chão, que a corda amolece, está na hora de puxar. Puxou, alguém fica segurando a marca para ver onde foi que retesou, e depois que botar em cima do barco, sai medindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Então, 20 braças, com 2 braças, qualquer brasileiro morre afogado, né? Porque o brasileiro, em média, não tem 2 metros de altura, então, em média, eu com 1,70 m já estou difícil, né? Eu tenho 1,67 m, então 20 braços. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam um pouco mais rasa. E temendo que fosse bater na rocha, quer dizer, à medida que estava se aproximando do que eles consideravam que seria a terra, eles sabiam também que antes de chegar na terra teriam pedras. Temeram que fossem bater em rocha. E lançaram da popa 4 âncoras para fincar o barco. Chegaram na popa, proa. Popa, proa. Né? Chegaram lá na popa, jogaram 4 âncoras. E pedindo a Deus que amanhecesse, porque tudo isso no escuro. Quando diz no escuro, não tinha vela não. 14 dias de chuva, não tinha mais vela, tocha, não tinha não. Entendeu? É tudo molhado até naqueles barcos de madeira antigamente. Não, mas eu estava lá embaixo. Não faz isso não. Tá certo? Lá embaixo você imagina que a água que bate em cima vai para onde? Tem que tirar. E fica lá, tudo molhado. Uma roupa que a gente lava, estando chovendo, 2 dias, não seca mais. Imagina 14 dias de temporal. Tá todo mundo com os dedinhos enrugados, com a alma enrugada, com a esperança enrugada. Tá todo pedindo a Deus, orando que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio. Aí vem a questão da desistência. Havia um grupo de marinheiros que eram responsáveis por aquela embarcação, que chama, eu não sei nem se eu digo esse detalhe, chama embarcação egípcia, mas não era um navio do Egito. É como um armador grego que faz navio para o Brasil. O navio é da Grécia? Não. Mas o armador foi da Grécia, o estaleiro. Então, era um navio. Então, esses marinheiros eram experimentados, gente que sabia conduzir e sabia o que estava acontecendo. Então, quando a coisa estranhou demais, eles ficaram tramando, vamos vazar. E as outras 200 e tantas pessoas, cada qual com seu problema, entendeu? Nós é que vamos fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vida. Deixa eu traduzir isso aqui. O barco precisava estar parado, porque o tempestade não é assim, cabum, cabum no céu não. É cabum no céu e 5 rebuliços na água embaixo. Você tente assistir um navio de contêiner, quando ele pega uma tempestade grande, aonde engole com o navio, com contêiner e tudo, e aqueles bichos, você no porto, você não consegue dobrar o pescoço para olhar para cima, a altura dele, de tão grande que é, mas a onda é uma coisa, só Deus tem domínio sobre todas as coisas, porque até as ondas atendem o seu mandado, diz o hino, né? Mas a palavra diz que toda a terra, embaixo da terra, acima das estrelas, tudo obedece ao mandado de Deus.
Então, esses homens arriaram 4 âncoras na popa e foram lá para trás. Vamos fingir que vamos jogar mais 4 aqui atrás, a gente joga os barcos. É isso que está dizendo aqui. Eles viram, a gente jogando lá, fez um barulho no todo mundo, bate aqui, pá, 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 bateu um carro, falei, vamos jogar, jogou, prendeu, joga mais outro e tal. Aí quando vamos agora jogar as 4 lá atrás, quando chegou lá atrás, em vez deles jogarem as âncoras, eles começaram a jogar barquinhos de madeira, um barquinho salva-vida. Quer dizer, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vida ao mar sob o pretexto de lançar as âncoras pela proa, já tinha jogado na popa. É porque a Bíblia fala tão bonito que se a gente não explicar... Eu mesmo, quando li a primeira vez, que história é essa? Popa, proa, lançar o barco... Aí eu fui esmiuçar para ver o que é. Foi isso. Jogaram 4 âncoras de ferro para prender o navio, para dar estabilidade para todo mundo. E quando chegaram lá para trás, vão jogar o barco. E eu pensei que tinha sido 2, 3, não, mas era um barco só. Jogaram o barco Socorro Reserva. Mas esse barco Socorro Reserva só caberia esses marinheiros. Tá certo? Pronto. E Paulo disse ao centurião, porque tinha muitos soldados lá dentro. E tinha Paulo também. Paulo estava ali preso para levar uma surra, uma cadeia e para assumir e desviver ele. Iam desviver Paulo. Primeiro dá uma cadeia, aí maltrata, bate, judeia, né? A força política faz isso, né? Primeiro dá a cadeia, judeia, e depois desaparece com o Paulo, aqui da Bíblia, né? Aí Paulo disse ao centurião, se fosse outra pessoa, dizia, rapaz, eu já vou morrer mesmo, então eu vou lá avisar esse cara aqui, ele que deu os pulos dele, né? Mas o homem e a mulher de Deus, ele é correto no agir. Teve um caso, uma vez uma pessoa me fez bastante mal. E essa pessoa se machucou e eu ia passando, ela estava tentando tirar um curativo. Eu já disse aqui, eu sou enfermeiro, né? Só que depois que eu fui para o Serviço Público Federal, depois de uns 10 anos, aí eu fui para a área de benefício, para procuradoria. Então, deixei de exercer a profissão. Mas eu ia passando e via essa pessoa com grande dor, porque é um curativo, ele depois na hora que é feito o curativo, aí está tudo umedecido, né? Tá tudo, mas depois que resseca, ele meio que prega na pele, na epiderme, né, da pessoa, e quando vai tirar, dói. E se você não souber como tirar, dói mesmo. Aí quando você tenta tirar, começa até a sangrar, porque ele reabre aquela camadazinha de proteção que o organismo já criou, né? Pela defesa ele já começa. E eu peguei, nem pensei, fui lá e disse, você quer que eu tire? Tire. Aí tirei, entendeu? Usei o que tinha que usar, fiz o que eu tinha que fazer, fiz um novo curativo, fui embora e a pessoa ficou assim. Eu não disse nada, entendeu? Porque a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz. Então, não é ser tolo, é mostrar quem a gente é. Tá bom? É mostrar quem a gente é. Então, Paulo disse ao centurião, se esses homens não ficarem no navio, vocês vão morrer. Ninguém vai se salvar. Paulo sabia a situação e Paulo tinha sido avisado por Deus. Não é só intuição. É que Paulo disse que faziam 14 dias que ninguém comia no barco por pavor. Porque o medo tira o apetite. Eu mesmo, se acontece um negócio com minha família, imediatamente eu posso estar jantando, passa a fome na hora. Enquanto não resolver aquilo, eu fico... e eu sou muito cuidador, muito preocupado com a família, então isso tem um peso muito grande para mim. Então, no meio dessa aflição, ninguém estava comendo. Paulo estava jejuando, é diferente. Ele não estava passando fome pelo pânico. Ele estava com medo, temor, certamente, como os outros estavam, mas ele estava em propósito com Deus, ele estava jejuando. Se esses homens não ficarem no navio, não podereis, não, vocês não vão sobreviver. Ele sabia que Deus ia arranjar um jeito de arranjar um tambor, um barril, alguma coisa, e ele ia flutuar. Tá certo? Então os soldados foram e cortaram a corda, que foi o que eu disse no início. Cortaram as cordas do bote e deixaram cair.
E enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais, permaneceis em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Uma palavra que a princípio não tinha link com nossa vida, mas tem muito a ver, tá certo? Ela se aplica nas forças que impulsionam a gente desistir rapidamente. Eu sou escritor. Quando eu falo isso, querido, é para dar uma certa sustentação naquilo que eu procuro falar aqui, além de tudo que eu tiro daqui ser propriamente da Bíblia. Apenas eu estou dizendo, quando eu digo eu sou escritor, é porque eu pesquiso muito, eu leio muito para ver coisas interessantes, para colocar no meu livro e tal. E eu gosto das coisas simples que trazem um resultado que eu chamo papo. Aquela figurinha que aparece no Instagram, diz assim: vai dar certo, eu queimei o barco. É engraçado, é cômico, é trágico, é tudo no mundo. Mas, acima de tudo, é uma verdade, não é? Porque os vikings iam para atacar os nórdicos, né? Iam atacar uma determinada região, e podia ser que na hora que a coisa ficasse meio estreita, aí alguém olhava para trás, via o barco lá e dizia: homem, né? 10 corre, aí foge e o resto fica na peleja. Então o líder chegou e disse: olha, só tem uma possibilidade, é fazer com que dê certo. Aqui não estou falando, eles tinham a runa dele, as coisas, os credos dele, era um povo que é considerado até paganismo, né? E nós sabemos o que é que nos impulsiona, e eu vou falar nesse sermão o que é que impulsiona você, tá bom? Então eu gosto dessa metáfora, vai dar certo porque eu já toquei fogo no barco. Não tem plano B. Pastor, a administração diz que nós devemos ter o plano A, B, C ou D. Isso aí é administração. Moisés também disse, o sogro de Moisés disse a Jetro: não, você tem que planejar. Isso aí é administração. Eu estou falando que o plano B, seja de desistir, não pode estar incluído na planilha. Tá certo? Quando eu estava vendo esse sermão, e eu vou ver o que outros pregadores estão falando, vejo o que é que eu consigo nas enciclopédias, nos IAs, eu saio pesquisando 5 coisas ao mesmo tempo. Aonde tiver onde pesquisar, eu saio pesquisando, e o que faz sentido eu guardo, e o que não. Mas eu vi uma coisa a respeito de desistência, que diz muito da minha vida. Pelo menos, eu falei que eu fui enfermeiro. Lá no Valfredo Gugel, o pronto-socorro, o maior pronto-socorro que havia, e ainda há no estado, ele hoje ainda é o maior pronto-socorro do estado, e naquele tempo eu era da equipe de ferro, o povo que é o preparado para tudo, né? Podia ser o que fosse, a gente tinha que estar preparado, era a gente mesmo e o corpo médico, e eu me lembro que a gente entrava pelo subsolo e subia pelo elevador. E você no elevador, é muito constrangedor ficar dentro do elevador, que às vezes você conhece a pessoa, às vezes bom dia, tudo bem? Aí você não quer mais ficar olhando para a pessoa, né? A gente vai olhar olha para os numerozinhos, né? Pim, pim, pim. Aí, não sei, aquele lá na televisão, mas o cara vai ficar lá olhando para aquele negócio. E do lado dos numerozinhos tinha a plaquinha OTS. Se você mora em prédio, a não ser que seja uma empresa muito recente, provavelmente é dessa marca de elevador. OTS. Quando eu fui trabalhar, saí do Valfredo, quando eu saí do Valfredo, já fui direto ao Serviço Público Federal. Então, um prédio muito bacana, chique, prédio federal, tinha 2 elevadores. Os 2 eram OTS. Depois passou-se muitos anos e eu mudei de muitas repartições, muitas cidades, muitos estados e etc. E, por fim, um prédio que era chamado de Casa da Dinda, o apelido do prédio. Prédio magnífico, grandão, todo de granito, com não sei o quê. Os elevadores, OTS. Aí, quando eu vi essa pessoa falando lá, claro que eu vi, por quê? 36 anos, mais outros tantos de que antes do Valfredo Gugel, quer dizer, 40 anos, eu olhando o númerozinho passando e a plaquinha OTS. E da onde surgiu esse nome? Se tem um nome, é a marca de alguém, é o nome de alguém.
tá certo? O nome dele é Elixá. Elixá é Elias, tá certo? Elias. Então seria Elias Otis. E alguém inventou um tipo de elevador mecânico. Isso aí existe desde o tempo das construções das pirâmides, desses que estão em guerra agora, do Irã, da Pérsia. Isso elevador é uma corda com a rodilha, o cara puxa e bota o material lá para cima, né? Aí daqui a pouco alguém disse, eu posso subir aqui com o material? Ele disse, pode, aguenta. Aí puxa o boi e sobe. Aí daqui a pouco disse, não, tira o material, vamos botar um só pra gente. Pronto, foi criado o elevador. Só que qual era o problema? Até o ano dessa pessoa, chamado Otis, os prédios tinham no máximo 2, 3 andares, porque quem é que queria subir no elevador? Não era pelo medo de, olha se o mesmo está aqui dentro, não. Olha se o mesmo está aqui. É porque o elevador caía. E quando caía, não precisa nem dizer, né? Se tivesse 8 pessoas dentro do elevador e ele despecasse de 2 andares, 3 andares nem pensar. 3 andares é muito alto. Dá 12 metros de altura, presumivelmente. Então, como todo mundo tinha medo de escada, não é legal subir. Embora na minha função, muitas vezes eu andei de escada, muitas vezes nunca tive problema. Hoje, na minha idade, não dá legal, não. Aí, essa pessoa inventou uma coisa chamada freio de elevador. E não queriam escutar ele. Não queriam, eles que conversa esse negócio de freio de elevador. Primeiro que não é nem importante, porque tem coisas que Deus coloca no seu coração que as pessoas não consideram importante, mas é importante. O fato de alguém não estar considerando importante não deixa de isso ser importante na sua vida. Se Deus colocou algo no seu coração, insista nisso, confie nisso, acredite nisso, peça o sopro de Deus nisso, e a direção e a revelação, e Deus vai dar a estratégia, a direção correta para você fazer a respeito disso. Então, o que é que ele fez? Ele estava vendo no Palácio do Cristal, em Nova York, uma exposição de grandes inventores. O centro do mundo, né? Então, a Europa, apesar de muito famosa, não tem essas novidades todas que se... A Europa, hoje mesmo, a Europa é atrasada. Vai passar um tempo lá em Portugal, você vai morrer de frio ou de mofo. Entendeu? Eu vou para os Estados Unidos, toda a casa, o homem lá que eu sou fã, o senhor negro de 2 metros de altura, tem 90 anos, fuma um charutão assim, vou lá, abraço ele, e eu preocupado com minha filha, ele mora só, 90 anos. Agora os filhos vão lá, leva, porque o americano toma café e almoça, né? Não sei se vocês... o lanche de meio-dia é um lanche, tá certo? Então, aí eu perguntando, minha filha, tá tão frio hoje, eu tive frio. Não, porque Breno não ligou de manhã o aquecedor, pai, mas... depois você viu que ele ligou? Eu digo, não, vi, eu tô só... Minha preocupação é porque o meu amigo ali, a casa dele tem, porque é uma casa mais simples, um homem de idade, aí eu fiquei preocupado se tinha aquecimento. Ele disse, tem, pai. Toda casa aqui tem aquecimento e ar-condicionado. Então, na América, agora na Europa não. Entendeu? Eu tenho amigos, o pastor Jailson, com a missionária, ele ligava o ar-condicionado para tentar aquecer com o ar-condicionado. Só para você ter uma ideia, estava tão frio que ele ligava o ar-condicionado para ver se subia um pouquinho a temperatura para aquele número que estava dizendo lá. Que eu nem sabia se havia essa estratégia, mas ele até me ensinou a respeito disso. Então, o fato é que houve essa exposição lá em Nova York, no Museu de Cristal, a respeito dos grandes inventores. E ele foi. E os caras não queriam nem ver a palestra dele. O que foi que ele fez? Ele pegou um elevador, aí construiu bem alta a plataforma do elevador, contratou um cara e subiu lá no elevador e disse, agora eu vou demonstrar. Ele não fala assim, quem fala assim é nordestino, igual a mim, né? Não sei nem como é que fala. O americano, ele fala meio ronronando no final, né? Então eu não tenho esse sotaque. Eu vou demonstrar a eficiência do meu equipamento. Aí todo mundo olhou para cima, tava o cara. Os prédios até 1, 2 e estourando 3 andares.
né? Eu tinha até anotado, eu acho que foi na minha outra anotação, não está aqui. Até esse tempo eu pesquisei a quantidade de prédios que havia. Pouquíssimo em Nova York, beirando 1900. Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Eu sou de 1961, então estou dentro do perímetro, tá certo? Eu sou do outro milênio, do outro século, né? E aí ele subiu, quando o pessoal olhar, tá lá o cara falando lá em cima, com aquele headphone que é um tubo de couro, de latão, sei lá, que o cara lá falando de lá, aos berros, pro pessoal lá embaixo. Quando o pessoal olha pra cima, tá lá ele que acreditou no que Deus colocou no coração dele, naquilo que Deus disse, é aqui que você vai vencer. E eu acho que venceu porque eu citei quase 40 anos de trabalho, eu vendo a plaquinha do cara em diversos elevadores. Aquele que tem o triângulozinho, você sabe, você que está me ouvindo, você sabe. Aquele triângulozinho é dele. Não é mais dele que ele está no céu, né? Já tá. Aí ele está lá alto. Então, como não era um prédio literal, ele fez uma plataforma bem alta, mas eu imagino que seria bem mais que 4 ou 5 andares. Então, despencando dali, não tem jeito não, compadre. Se o cabo de aço... eu não sei nem também dizer se havia cabo de aço naquele tempo, porque muitos elevadores tinham cordas grossas. Tá certo? Alguns metais foram desenvolvidos ao decorrer do tempo. Tem coisa que era difícil. Então, não é assim também. Todo mundo tinha tudo, né? As coisas evoluíram. Evoluíram mais rápido nas últimas décadas. Aí foi saltos. Mas então era paulatino. Aí quando estava lá... certeza não foi pelo desfecho da coisa. Quando estava lá, todo mundo prestando atenção, ele deu o sinal pro cara, o cara levantou um machado, querido, da corda que estava segurando o elevador, que fazia a tração da moinha, a rodana, né? A corda que devia ser uma corda trançada, tipo, não grossa como de navio, mas uma corda bem... E o cara pegou, deu uma machadada só, tipo daqueles de execução francesa. Deu para cortar até a tábua que ele estava embaixo. Ele deu com força, o homem devia ter uns bração assim. Ele deu que pá! O peso da corda retesou com o peso do elevador. Foi cortando e o elevador sumiu daquele lugar. A plataforma... E ela avançou entre 8, 12 ou 15 metros e... Tchau! Não tinha plano B. Foi precipitado? Não, foi confiança naquilo que ele acreditava. Alguém com o nome de Elias, eu imagino que o pai dele e a mãe dele devia ser o quê? Temente a Deus, ensinou a ele. Então, é uma história que eu achei interessante, essa do freio do elevador, né? O cara cortou, então a opção é vencer ou vencer. Se você não assistisse o final desse sermão, só for assistir depois... vou trabalhar, pastor, pois já vá levando no seu bolso, na bolsa, na carteira, dentro do seu coração. Não tem plano B de desistência, é vencer ou vencer, tá certo? Esse foi o prelúdio dessa... Então Paulo está em Atos 27 no navio, tempestade, 14 noites de desespero. E os homens resolvem, vamos fingir um negócio... e a gente vai se dar bem. Fingimento não é solução. A desistência, ela é ofertada todo momento pelo diabo. A palavra de Deus é siga em frente, vai em frente, não desista, levanta, 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 ser forte, corajoso, vai em frente, eu sou contigo, sou teu Deus, eu te protejo, sou teu pai, né? Mas o inimigo, ele desista, e os homens são marinheiro profissional. Quando eu estou num avião e recentemente o avião chegou numa situação que a aeromoça chegou e disse, olha, quase, não foi o adjetivo, mas chegou bem pertinho. Quando cair, não pegue nenhum objeto. Ela disse assim, na iminência do acidente, não pegue nenhum pertence, está aqui, e o avião cabum, não tinha mais luz, e os clarões eram só do lado de fora da tempestade. E meu semblante era eu fiz logo amizade com a chefe geral, as comissárias de bordo. Eu dei 2 livros. Ela disse, um eu vou dar para minha neta, um eu vou dar para o meu neto, e esse outro eu vou ficar para mim.
E ela arranjou até uma cadeira muito legal para mim. Não vou dizer nem a companhia, porque eu não sei se pode fazer isso, né? Aí, e eu de olho lá nela. Por quê? Porque ela é a pessoa que sabe que vai cair ou não. Então, se ela se desespera, aí eu estou desesperado de mim, entendeu? Mas se ela está confiante, sentadinha na cadeira dela, glória a Deus. E ela sentou-se lá e ficou. Mas o semblante dela, nessa ocasião específica, está muito... Mas esses homens aqui fingem que estão preocupados, mas estão procurando a escapatória deles. Ah, pastor, mas eles vão se dar bem. Vamos ver se ele vai se dar bem, né? Eles estão procurando uma solução paliativa. Tá certo? Não sei o que houve aqui. Jesus. Que coisa incrível! O YouTube sozinho, ele mudou a orientação de novo. Jesus! E agora, o que é que eu faço, queridos? Vocês me dão 10 segundinhos. Deixa eu desligar aqui e ligar esse negócio, porque eu não tenho uma equipe, queridos. Tá certo? Então um homem de 65 anos vai se meter com o negócio da modernidade de vocês. E no meio do sermão, o YouTube estava desviado e mudou a orientação. Você acredita num negócio desse? Aí o velhinho aqui ficou assim. Oh, meu Jesus, olha que coisa. Mas ele tá... Converteu-se. Aceitou Jesus, 5, 2, 3, 1, transmitindo ao vivo. Converteu-se o YouTube. Olha que coisa boa. Você está vendo como Jesus é bom? Obrigado você que esperou. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus está te abençoando. Tá certo? Então, o fingimento foi inaugurado lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o homem pecou, aí ele olhou para Eva e disse: eita, cadê tua roupa? Ela disse: que roupa? Ele disse: e tu que está no... Ele disse: que eu? Aí quando olhou, os dois estavam... Essa linguagem nordestinês, você não vai achar em Bíblia nenhuma, tá certo? É preciso morar aqui no Nordeste pelo menos 50 anos para ter essa claridade da interpretação nordestina de dizer as coisas. Viu? Até esse jeito cantado. Você já pensou esse galego aqui falando inglês com esse sotaque nordestino? E o povo sem entender nada, porque o meu sotaque é pior do que qualquer, entendeu? Os brasileiros já têm dificuldade, imagine aí um americano. Então, desde aí, vamos fazer uma roupinha pra gente, vamos contratar um alfaiate. Quem é alfaiate? Não, a gente é alfaiate mesmo, eu faço pra tu, tu faz pra mim. E fizeram um fingir, vamos fingir. Aí botaram uma roupinha de folha, tá certo? Solução era, não foi solução não. Quando Deus chegou e disse: ô, roupa feia, isso aí não cobre nada, tá? Feia, não é nem da moda. Vou fazer uma roupa que vai cobrir vocês aí, fez de pele de animal, que é outro sermão, não é o caso aqui, tá certo? Foi o primeiro alfaiate, né, do Éder, né? Então esses homens aqui estão fingindo, porque isso é uma coisa que vem desde do tempo antigo. Os gregos chamam esse de profases, P-H-A-S-I-S, profases, quer dizer fachada, tá certo? Então a gente vive hoje num mundo de fachada. Você compra um negócio, aí tem a imagem lá, quando chega é um brinquedo. Você compra um negócio, uma roupa, a gente vê direto as mulheres mostrando, né? A roupa só vai até o pescoço, tudo é fachada, tudo é para tirar vantagem, tudo é para enganar. E outra coisa, esse navio, embora seja chamado de navio egípcio, pela estrutura dele, ele é um navio do exército romano. E uma pessoa deserdar do exército romano é desviver. Uma pessoa abandonar um navio romano, ele seria desvivido antes de qualquer julgamento. Então, a opção dos caras de fugirem pela desistência já trazia condenação duas na vida dele, porque eles iam enfrentar a tempestade do lado de fora. Se dentro do navio estava ruim, imagine um barquinho de madeira, sem motor, sem nada, sem vento, sem vela, sem nada e pedra. Então ia desviver tanto dentro d'água, como ia também, se os guardas pegam, eles iam
Mas aí a desistência, o diabo apresenta, né, como sendo uma coisa... o abandono do navio romano era traição com pena de morte. E a mentira que o diabo coloca no meio das tempestades tem umas aparências que parecem assim bem atrativas. Quando você estiver nas dificuldades, querido, busque a Deus, ora a Deus. Ele não só vai te dizer a resposta, Deus é a resposta. O inimigo não quer isso. Ele quer que você tome iniciativas impulsivas e que não vai ter o resultado que Deus quer que tenha. Se está na tempestade, está balançando, está vivo. Mas estava na tempestade balançando, mas está vivo, querido. Afundou não afundou não, mas está balançando muito. Mas está no controle, tá certo? Então quando vem uma tempestade na vida da pessoa, a pessoa entra num modo de sobrevivência, de medo, né? E eu já tenho falado, eu procuro falar numa leitura do Antigo Testamento, dos livros paralelos, da psicologia. Então eu vou fundamentando para o cara não ter para onde fugir. Mas a palavra por si só é suficiente. Mas às vezes a gente está vivendo num mundo tão diversificado e de pessoas de tantos conhecimentos que você tem que dizer, olha, você não está falando com analfabeto não, tá certo? Então quando a pessoa entra no meio de uma tempestade, coisas que tá no DNA da pessoa. Você já escutou da sua mãe, vai viajar, já foi no banheiro, já foi fazer o número 1 ou 2, já fez, já tomou água. Por quê? Porque vai no modo de viagem, de aventura. Isso é porque é tradição antiga, não, tem um segredo por detrás, tá entendendo? Por que é que tem que urinar? Por que é que tem que fazer outra coisa? E antes de pegar a estrada, tem todo um simbolismo, tem todo umas informações atrás, tá certo? Então, no meio da tempestade, a razão é desligada. Eu falei no avião. Eu viajo, hoje eu viajo com o dinheiro dos outros, né? Da minha filha. Quando sobra alguma coisinha minha, eu pago. Mas geralmente é quem quiser que pague para mim. Eu fui para os Estados Unidos, não foi eu que paguei, não. A minha filha e que pagou lá. Mas durante muitos anos a repartição pagava. Então eu viajo de navio, de avião, essas coisas, há muitos anos. Muitos anos. Mas eu sei que na hora do movimento mesmo, a gente tá, coisa chata, aquela aeromoça tem 2 saídas aqui, 2 no meio, 2 na cauda, aqui no teto tem uma luz, aqui no chão tem uma luz, em cima de você tem uma máscara, debaixo de você tem um bote flutuante e não sei o que. Comece o rebuliço mesmo de verdade para ver se você se lembra de alguma coisa. Precisa da orientação dela, calma, aqui a lista no chão, e a água entrando e você lá vai. Isso não é profecia não, estou dizendo que é uma realidade. Tá? Na hora do desespero, a razão é a última coisa que fica com a gente, tá certo? Então, a razão ela é desligada, né? Então eles passaram 14 dias, podiam ter buscado a Deus. Paulo estava buscando a Deus. E o barco não afundou não, disse que estava na tempestade. Essa tempestade era só nesse barco, pastor? Eu acho difícil uma tempestade só em cima... aquela hienazinha do desenho animado, que é só a mãozinha na cabeça dele. A Bíblia diz que quando vem para todo mundo, tá certo? Bons e maus. Como quando vem a bênção, Deus não separa a cerca não. Tem gente que tem ódio disso, né? Meu inimigo vai ser abençoado, querido. Deus não faz acepção. Quem faz acepção é o julgamento da gente. 14 dias, né? Buscando se salvar, mas não buscavam a Deus. Né? Eles buscavam salvar a própria pele, mas esqueceram de buscar aquele que tem poder sobre aquilo que estava infringindo sobre a vida dele. Né? Eu falei no Jardim do Éden, o plano A era ouvir a Deus, obedecer a Deus. O plano B era a folha, a fachada, como diz os filósofos, né? A língua culta, né? A fachada, o dissimulado, o fingimento, né?
Quer dizer, o plano A... E aí eu fui olhar uma coisa que é interessante. Deus é o alfa no alfabeto. Deus é o alfa e o ômega. Quer dizer, o princípio e o fim. O plano A é o princípio de Deus, o plano de Deus é o melhor plano para a minha vida e para a tua vida, tá certo? O plano de Deus é infalível para mim. Mas tem tempestade, vou dizer de novo, querido. Tempestade é na terra. Ela vem não, tá certo? O plano de Deus não falha. E o homem, ele tem os planos. Pronto, José, ele tinha serenidade no coração. Eu me comparo com José nesse ponto. Eu nunca almejei coisas assim, eu não tive grandes anseios. E eu nunca fui muito de planejar, eu fui muito de me esforçar. Mas eu não tinha metas. Eu sou de outra geração. Eu tinha que correr atrás e fazer tudo que tinha que ser feito com aquilo que eu tinha. E foi assim que eu fui chegando e Deus viu minha pouca habilidade nessa área, me orientou para a direção correta e eu procurei fazer tudo de uma maneira melhor que eu podia ser feita e graças a Deus deu tudo certo, tá certo? Então, e os irmãos de José tinham planos muito ruins para ele e executaram esses planos muito ruins. Mas o que prevaleceu foi o plano inicial de Deus para a vida de José, tá certo? Em Isaías capítulo 7, versículo 5, houve uma conspiração contra Judá e ele disse, olha, isso nunca acontecerá, vai prevalecer a vontade de Deus. Isso é uma palavra profética. Então, estou falando de cena. Essa aqui eu até anotei, é Provérbios 19, 21. Eu tenho aqui, mas eu quero ler. Diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Aí eu vou acrescentar, na sua vida e na minha vida. Viu? Há muitos planos. O homem faz, e Deus chama de rascunho, e o que ele planeja, ele chama de decreto. É melhor o rascunho do homem. Eu não sei agradecer, não sei apertar nada. Eu fico só vermelho e dou esse sorriso, que eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer. Mas vocês ficam à vontade, podem comentar, podem... tá certo? Eu não sei, tá certo? E o mundo está cheio, hoje, então, cheio de emboscadores, né? Gente com inveja, gente de índole má, gente interesseiro, gente maquinando, gente contra a nossa casa, contra o nosso lar, é diferente. É diferente. Contra a nossa família, tá certo? Contra o seu ministério, né? São os laços do passarinheiro, né? E por detrás tem a TV e a mídia investindo com muita força. Porque eu tinha... Eu acho que eu não vou falar disso hoje, mas eu estou pesquisando as diretrizes de muitas coisas que está chegando no Brasil, que está separando o homem da mulher. Não estou falando de matrimônio. Está separando o ser humano, o homem da mulher, a mulher do homem, o homem da pessoa que se identifica gay, da mulher que se identifica gay, do branco, do negro. Uma pessoa como eu, não, olha, Marco, uma pessoa como eu, então certamente não pode existir. Eu vou ter que desistir, não é desistir, desistir, porque eu sou filho de um homem negro, muito negro, né, um ex-combatente da Guerra Mundial, e minha mãe uma loura. Então eu acho que eu não posso mais, nessa geração do Brasil, eu sou um ser que não pode existir porque eu sou mestiço. Então, provavelmente, eu não vou... eu não tô... Aí fui pesquisar e tem as razões, tá certo? Tem interesses, muitos interesses por detrás, tá certo? Então, e a gente precisa estar blindado, como Paulo estava nesse barco, dos interesses de pessoas que você nem tem como lutar, nem sabe quem é. É igual o diabo. O diabo, eles estão colocando o diabo como uma figura filosófica, um conceito, e o diabo não é mal. Isso aí é a interpretação. E tem uma coisa, está saindo no Brasil, inclusive, isso é discriminação religiosa, porque somos todos laicos. Mas laico não quer dizer que ninguém tem,
que ninguém crê, não é definido. Não, mas isso aí é agnóstico, somos laicos, mas não pode ser cristão, porque é preconceito, é judaico-cristão, e vão separando. Meu Deus, por que estão separando tanto no Brasil? Estou falando de casamento, que também é afetado, tá certo? Então a gente precisa estar blindado nisso. Aí eu falei do decreto de Deus. Ele diz, aquele. Então, é todo mundo? Não. No meio de todo mundo, se for um caminhão, uma montanha, uma centena de milhares, então cada um desses centenas de milhares vai ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra aquele, se você estiver nesse lugar de proteção, a sombra do Onipotente descansará de quê? De alguma coisa que esteja cansando. Como essa tempestade. Não estava afligindo? Paulo estava lá, não estava dentro do barco também? Certamente estava molhado igual os outros. Estava sem comer igual os outros. Estava balançando, estava chacoalhando, estava todo escutando os gritos. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, ele chegou a olhar e disse, olha, se você deixar eles fazer isso aí, eu estou saindo daqui condenado. Ele não quis ofender, porque ele ia dizer, nem vou morrer aqui, nem vou morrer lá, entendeu? Para humilhar. Se fosse eu, tinha dito. Só para... já estava meio... Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio, nem vou morrer aqui, você está entendendo? E também não vou morrer quando chegar lá, não. Você vai ver, não vai dar nada. Papai, você vai me livrar. Mas Paulo é uma pessoa educada, um homem culto, muito sábio, um filósofo, um profundo conhecedor de todos os idiomas e ciências da época, etc. Então ele tinha uma maneira cristã de falar, tá certo? Aí ele disse, olha, se vocês deixarem eles cortar isso, vocês vão morrer, vocês. Ele apontou o dedinho, a Bíblia não fala o dedinho, mas ele diz vocês. E quem fala no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tinha mão, boca, olho e tudo. Então agia e movia do jeito que eu estou movendo aqui, tá certo? Então, o decreto de Deus para a tua vida, tá a tempestade, aquele que habita. Quem habita não visita. Eu estou guardado em Deus, compadre. Eu me lembro uma vez que sempre, eu disse que eu sempre procurei me esforçar muito. Se o cara desse 19 pessoas, eu dava 30 de produção. Se o cara desse tantos processos, eu dava o dobro. Para me amostrar, não, você não tem como se amostrar no Nordeste engrandecer. Você não tem como passar 36 anos, é porque eu sabia que eu estava fazendo a diferença na vida de pessoas. Não era repartição. Eu vou dar o meu melhor na vida dessas pessoas. E fazia isso até o último dia que eu trabalhei. Entendeu? Com hernia de disco, depois do acidente, 3 hernias de disco, 12 vértebras degeneradas e eu em pé. E a impressora, eu acho que a impressora foi o dia mais feliz da impressora. Foi no dia que eu me aposentei que ela disse, graças a Deus, esse homem nem se senta. Eu não me sentava, eu digitava em pé e botava para moer. Entendeu? Todo mundo, quando dava a hora do expediente, juntava a sua maletinha, vazava. Eu dizia, enquanto tiver gente aqui, eu não saio. E eu não ganhava 10 centavos por ele, porque eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu pedia como pastor, aí eu precisava ir para tal cidade. Lógico, eu funcionário federal, eu tinha que perguntar ao superintendente. Aí chegava lá, seu superintendente, você me libera para mim e tal? Aí os que eram mais antigos do meu tempo, assim, que me conheciam de mais tempo, sempre me liberava. Não, vai fazer o quê? Rapaz, é da igreja, eu fui... Deus abençoe, Deus abençoe. Fernanda Montorio, Deus abençoe. Ele sabia que era da igreja, liberava. O problema é quando eu queria vir embora desse canto, porque minha mãe estava na capital. Então, depois de alguns anos, você pode voltar. Aí, quando eu queria voltar, o cara... Aí, uma vez, o superintendente disse, não, a procuradoria disse que não pode abrir. Você é imprescindível. Eu sou o quê? Você é imprescindível. Quem foi que disse? Não, porque não tem quem faça o que você está substituindo aí, porque não sei o quê... Vai precisar de não sei quantos estagiários e não tem notebook. Rapaz, eu não estou perguntando isso não. Você não gostou quando eu vim para cá? Não sei o que, vai avaliar. Esse ano não vai não, ele vai. Vai. Por isso que eu disse, se eu tivesse nesse barco, eu tinha passado o dedo para os guardas, assim, eu tinha apontado para os guardas. Eu cheguei para o superintendente, eu disse, olha amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou. Tá certo? E você se pegue na sua decisão, porque eu vou apresentar diante de Deus... Eu e você.
Se eu tiver errado, Deus me tira. Se você tiver errado, ele vai te tirar. E o homem assinou. E eu não sei porque que eu falei isso. Foi uma vaidade? Não, mas eu tinha que voltar, entendeu? Minha mãe tinha levado uma queda, aí já idosa, aí cortou o pescoço com um prato. Tiveram que arrombar o portão para... Aí eu vim dessa cidade que eu estava para Natal, voando no carro. Fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Não, tá na hora de voltar. E graças a Deus, cuide do seu pai e da sua mãe. Eu não sei nem em que estado do país você está. Cuide do seu pai e da sua mãe. Que você está fazendo uma coisa muito boa. Viu? É o único canto que tem promessa para a pessoa viver muito. Diz assim... Aquele que honra seu pai e sua mãe. Se você cuidar do seu pai e da sua mãe, tem promessa de vida longínqua com a bênção de Deus. E o que é que essa mídia e a televisão ensina? A fazer as coisas que estão fazendo hoje. Está errado. Tá certo? Isso aqui não é um conselho social do professor Marconi, doutor Marconi. Não é isso. Aqui é um homem de Deus, um filho que não tive pai, minha mãe me criou, né? Meu pai morreu, já falei isso aqui. Aquele que habita, deixa eu voltar. Então, o plano B do marinheiro era viver? Não, era desistir. Por quê? Porque estava vivo dentro do barco. Vai entrar no barquinho, o barco grande está saculejando. Eu vou entrar dentro de um barquinho menor, sabendo que tem pedra, de noite que não dá nem para ver. Eu já nadei de noite, e quando chega perto da pedra, você tem que sair quase nadando e boiando. Porque a gente pegava um negócio chamado aratu. Quem sabe das praias lá que eu estou falando, e é de noite, e é escuro, você não vê a areia da praia. Você vai seguindo o cara que tem mais experiência. Se ele errar, acabou o negócio. E a gente nada feito cachorrinho, porque você não pode dar uma abraçada, porque pode ter uma pedra e você... aquelas pedras tudo carrapichenta. Então, uma pedra daquela pegando num barco, tchau. Então, o plano B deles era desistir, né? E o diabo, o pai da mentira, até uma pessoa chegou, comentou no YouTube, pastor, quando Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele está fazendo menção aos falsos pastores. Aí eu agradeci a gentileza do comentário, etc. E fiquei feliz com o comentário, mas também acrescentei que Jesus citou uma realidade. Ele estava falando dos fariseus, dos maus sacerdotes, mas ele usou como parâmetro o diabo. Que Jesus disse que esse aqui veio roubar, matar e destruir. E os sacerdotes certamente estavam querendo fazer a mesma coisa. É o que a interpretação que ele fez. Literalmente é isso, mas a Bíblia nunca é literal, tá certo? Mas eu achei maravilhoso. Quem quiser discutir ou falar qualquer coisa no meu sermão, eu vou botar coraçãozinho, joinha e vou agradecer. Tá certo? A mídia, né? As ideologias socialistas, né? É desistir de casamento, desistir da família, que eu fui fazer essa pesquisa recente em função disso, né? Desistir da família, desistir dos valores. Os valores são colunas, são fundamentos. Fundamento, um pula-pula que você está pulando, ele não vira no primeiro pulo, porque as perninhas são fundamentos, tá certo? A piscina não transborda porque tem um fundamento. Tudo nessa vida tem um fundamento. O carro, o chassi, o eixo e os pneus são fundamento de toda... Então, por isso que não capota. Tem um fundamento que é apropriado. Então, o que é que as ideologias socialistas querem? Tirar o fundamento. Quem é o fundamento principal da minha vida e da tua vida? Jesus. Ele é a pedra de esquina. Deus, tá certo? Então, Atos 27 diz que os homens estavam lá e os oficiais foram e cortaram a corda. Tá certo? Os romanos dizem, aqui não tem negócio de desistir, não. Não tem que desistir de filho, não tem que desistir de filha, não tem que desistir de curso. Me lembrei agora de um grande amigo meu, fez engenharia, aperriei o juízo dele, e eu estudo, ainda hoje estudo. Eu estou esperando melhorar um pouquinho o dinheiro esse mês, para entrar numa nova pós-graduação de neurociência. Agora eu esqueci da especialização, que é um negócio que eu quero fazer, achei maravilhoso, eu gosto de estudar. Aí esse meu amigo entrou em engenharia,
E engenharia não é para qualquer um. Misericórdia. Sangue de Jesus, aquela ruma de matemática, cálculo, sangue de Jesus tem poder. E quando chegou lá, para tanto, é bem pertinho, eu fui na casa dele, eu acho que foi Deus. Aí eu parei a caminhoneta e achei a casa dele lá, e fui lá, vim visitar, eu tava morando, sempre morei em outra cidade, agora eu tô mais, nós estamos mais estabilizados, né? Compramos uma casa nessa cidade que a gente mora. E aí parei lá e tá aí aquela alegria, abraço, e foi uma pessoa que me ajudou também, né, quando eu era jovem. Aí o curso, ele sabe, eu tô pensando em parar, eu digo, nem a pau, Juvenal, não, eu acho que então foi para isso que eu vim aqui, não. Rapaz, não tô aguentando mais, eu mesmo não suporto e eu já ganho dinheiro, porque ele já era arquiteto antes de fazer engenharia. Ele já desenhava o engenheiro, eu digo, eu quero essa sua assinatura lá, compadre. Esse negócio de você desenhar e a pessoa, e você vai conseguir. Não desista, amigo, o que você já percorreu foi longe demais, isso era teu sonho. Essa tempestade, mas a praia está bem pertinho. E ele terminou e se formou e trouxe uma cuia de chimarrão para mim com a bomba de prata, lá do Rio Grande do Sul. Eu não vou dizer o nome, porque no princípio eu fui logo esculhambando a historinha, fui dizer que ele queria desistir, mas um abraço para essa pessoa, tá certo? Provérbio 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, né? Então, na nossa lógica natural, tem coisas que a gente olha, peça a apreciação de Deus nas tuas coisas, peça a confirmação de Deus. Pastor, mas eu não sei religioso, como é que Deus... Querido, Deus precisa de religião para tratar com você ou falar com você? Quando ele foi botar qualquer coisa na sua vida, ele não precisou de religião não, tá certo? Ele é teu pai e ele te ama. Então, se essa tempestade estava chacoalhando um navio por 14 dias, você imagina o que não iria acontecer com esse barquinho de madeira pequenininho, quando caísse dentro d'água. 14 dias não afundou o navio. Sabe quantos minutos esse barquinho ia durar dentro dessa água escura, cheia de pedra? 10 minutos. É uma para cima, uma para trás, uma para dentro. Prá! Aí rachou, trincou, não trincou não, uma arrastada que é para terminar de rasgar, porque a onda do mar funciona assim, tá certo? E eu como um bom praiano, eu sei o que é isso, beira de praia, muitos anos pescando de dia e de noite, então eu sabia, hoje não, mas sabia muito bem como é que funciona. Joga para cima, esmaga na pedra, arrasta puxando, que é para arranhar, joga para cima, arrasta, na terceira não fica mais nada, nem roupa, nem perna, nem pele. Se pegar a sua perninha, entendeu? Então tem que ter um momento certo de subir, tem um momento certo de se agarrar na hora que a onda estiver puxando, e um momento certo de se levantar e sair. Então eles não iam resistir. Então desistir, quando o diabo oferece desistir, ele está oferecendo fracasso. Só que ele não embala o papel de fracasso com uma embalagem feia de morte, de coisa terrível. Ele dá uma embalagem bonitinha de perspectiva e saiu no aplicativo e saiu na rede de TV Sangue de Jesus Tem Poder, aquela que você não deve assistir, mas desistir, tá certo? Abrir mão de coisas que Deus disse que não é para abrir mão, não está na pauta. E eu tenho certeza, se você parou aqui, pode ser 1 minuto, é porque Deus já falou para não desistir. E não desista. Tá certo? Deus não é uma ameaça, é porque Deus vai lhe dar vitória. Eu vou dizer de novo, o pessoal fica dando a mãozinha, eu não sei nem apertar para retribuir. Eu não sei. Eu tenho 4 aparelhos ligados, porque a webcam também tá deu problema em um webcam ali. E eu não sei mexer nesse negócio. Aí quando vocês mandam esse negócio, é só vocês sorrir. Tá bom? Mas obrigado, tá certo? Pela mãozinha assim. Então, o barquinho, o destino do barquinho é as pedras. O destino do navio são destinos maiores. Tem um porto esperando. Tá certo? Tem a tempestade, mas tem um porto esperando. E você vai chegar lá. Tá bom? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Não desista. Então, jogar o barquinho na água é um prenúncio de desistência. O plano B, né? Vou deixar, porque se der tudo errado... Olha como é que eu comecei esse sermão do navio King. Vai dar certo. Cara, por que queimei o barco? Volta não. Pode partir para dentro, vamos quebrar no machado, na lança, na espada, no karatê, é o que der. Na dentada, tá bom?
Não tem volta não. Por quê? Porque queimei o barco, papai. A gente é aqui mesmo, vamos vencer, tá certo? Vamos botar o esforço, tá certo? Aí o cara se esforça. O Vico olhava e dizia, ele queimou mesmo. Vai ter que se esforçar, né? Deus pode nos favorecer com bênção? Pode. Deus faz milagre? Faz. Mas a Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. Isso está em Josué. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu sou com você. Tá certo? Então, quem quer vida boa é governo socialista que quer ficar dando... Eu não posso dizer isso, né? Parece que é proibido. Não pode não. Deus quer que você volte a vencer em nome de Jesus, né? Mas pastor, por causa da dificuldade. Jesus não disse, aquele que me seguir, tome sua cruz e siga-me. Tem cruz. E é por isso que é bom. Se fosse todo planinho... Olha, se tiver planinho até na UTI, se fizer pim, não tá bom não. Tem que estar assim, ó, pim, um em cima, um embaixo, um em cima, pim, pum, pim, pim. Aí tá bom. Se tiver pim, tá? Então, não tem plano B. Tá proibido o decreto do pastor Marconi hoje. Tá proibido desistir. Não pode desistir. Ore a Deus e Ele vai te orientar. Ele vai trazer a paz, Ele vai lhe fortalecer, Ele vai trazer o recurso e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E me dê uma caixa de fósforo que você vai ver se eu não vou queimar o barco lá de voltar. Não tem, o plano, tá certo? Quando eu pastoreava uma cidade, às vezes eu não cito, porque eu andei em muitas cidades. Aí se eu for citar uma cidade, não citar outra, é como igreja. Eu nunca falo, porque quando eu estava na igreja tal, tinha 700 membros, e aí os outros que eu estou numa igreja de 100 membros vai dizer, pastor, nem ama a gente, tá com saudade do... Não, não é isso, tá certo? Então eu digo, quando eu estava numa cidade, e de fato, eu numa igreja, e havia um cantor, que esse cantor, quando ele apareceu, foi a coisa maravilhosa na minha vida. O CD dele veio... Hoje, me parece que ele não está muito no caminho cristão, mas chama-se... Eu acho que eu posso dizer, Kleber Lucas. Os 2 primeiros CD dele foi impressionante. Jeová Rafa, meu Senhor, meu Jesus maravilhoso és. Aí, quando eu estava nessa cidade, eu estava numa tempestade lá grande. Eu peguei uma depressão que eu não sabia o que era depressão. Eu nunca tinha sentido, ninguém da família. E eu tive uma depressão pós-acidente, né? Pós-traumática. A gente sofreu um acidente muito grande com um caminhão, jogou o carro da gente a mais de 60 metros, capotou, não sei o quê. E depois eu fiquei com as lutas de ministério, não é para quem quer, tá certo? Ministério pastoral... Se for para ser galãzinho, todo bonitinho, aí acho que às vezes funciona. Mas se for para pastorear a vida mesmo, aí não tem que ter chamado de Deus, senão não vai não. E eu na tempestade, aí esse Kleber Lucas, ele lançou um hino que dizia assim, você que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Então, não é porque eu estou só vendo as nuvens da tempestade que o sol deixou de brilhar lá em cima, não. Então, não é porque está 14 dias do seu barquinho de noite aqui, 14 noites de insônia, 3 noites de insônia, 5 noites de preocupação, é porque eu não está vendo uma luz do... Não é porque você está trancado numa situação, não é nem porque você está recluso e não pode ver a luz do sol, que o sol deixou de brilhar. Porque além das nuvens, acima das nuvens, o sol da justiça continua a brilhar em favor de você. Então, mesmo que a terra escureceu, como diz esse hino, Deus continua brilhando em seu favor. E a tempestade vai passar, Ele vai soprar. Você sabe o que é que sopra as tempestades? Quando eu estou nos aviões, sopra Deus, um vento para... Ô Deus, esse que não vira, que só falta não termina mais nunca. As nuvens abrem cabrum, 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 e balançando, e Deus sopra. O avião não pode mudar a rota. Então, sopra o vento aqui, Jesus, para tirar essa nuvem aqui de mim. Tira essa nuvem. Show! Show, nuvem feia, show. Né? Então, o sol vai brilhar na tua vida.
Viu? Em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu tinha até que sair. Pois não vá não. Não vá não. Vá não, porque Deus está falando com você e o meu sermão demora. Geralmente é 40 minutos, tá certo? Então, Deus enviou o anjo da resposta para todo mundo. Não, porque todo mundo não estava perguntando. Quem estava perguntando? Paulo. Aí Deus enviou para Paulo. Olha, vai ser assim. Deus disse que ninguém vai morrer. Deus podia ter dito, fica calmo, Paulo. Vai capotar todo mundo. Esse povo queria matar você. Entendeu? E vai todo mundo pro saco. Não precisa nem enterrar, porque já estava no mar mesmo. Mas não, Deus chegou e disse, ninguém vai morrer. Não vai cair um cabelo da cabeça. Quando Deus fala assim, é maravilhoso. Entrou 3 homens na fornalha. Aí Jesus entrou lá e disse, pode ficar tranquilo. Tranquilo, não precisa nem botar desodorante. Não vai suar, nada. Aí quando os caras saíram e olharam, não tinha queimado nem os cabelinhos do braço. Olha aqui, eu vou cozinhar ali no fogão, queimo os cabelinhos do braço. Quando Deus está no negócio, nem os cabelinhos do braço queimam. Viu? Fica tranquilo. Vai dar certo. Levanta a mãozinha. Olha eu na igreja. Vai dar certo em nome de Jesus. Tá certo? Então os homens fingiam que estava jogando âncora, se firmando, e estava jogando bote de desculpa, né, para fugir. Né? E o medo, eu imagino o diabo, porque do mesmo jeito que Deus levanta anjos, homens e mulheres de Deus para falar da boa palavra, o diabo sussurra palavras negativas. Não dê ouvido, tá certo? Não dê ouvido. Dê ouvido a Cristo, a Jesus. Tá certo? Qual é o barco, Jesus? Pastor, que eu devo... Tá, o barco que o comandante é Jesus Cristo. Tem um hinozinho antigo do canto de adoração da harpa. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega nos pés, e entrega o negócio. Faz tempo que eu não canto esse hino. Que Jesus seja o comandante do meu barco, do teu barco, em nome de Jesus, tá certo? Por quê, pastor? Porque ele estando no barco, ele garante a chegada. Tem outro sermão, que é balançando aí, Jesus disse, acalma-te, aquieta. E o barco, tchum, estabilizou, azou. O cara disse, quem é esse homem? Não teve pelo amor de Deus, mas se fosse nordestino, diria. Eu duvido uma mulher nordestina não começar assim, pelo amor de Deus, quem é esse homem? A gente fala assim. Pelo amor de Deus. Ainda tem uma afinada na voz, senão não é nordestino. Se você não der uma afinada, mesmo grosso do jeito que eu falo, você tem que ter essa afinada no começo, que é para mostrar que é nordestino. Pelo amor de Deus, homem. Entendeu? E homem? Quem é esse homem que até a tempestade e o mar obedece? Aí, não tem dizendo na Bíblia. Mas a resposta estava em pé na frente deles. Tá certo? E Jesus no barquinho, chega. E você vai chegar também, tá certo? Aí no curso, pastor, amém. Na pós-graduação, amém. No mestrado, doutorado. Tá cansado do doutorado? Oh, meu Deus, tá cansado do mestrado, não é? Você que achou que não ia passar nem no... Como é que se chama vestibular hoje em dia? Eu sou do tempo de vestibular ainda. Como é o nome do vestibular? Hoje que faz todo mundo, né? O vestibular, aquele negócio, aquela prova. E você achou que nem ia passar, sabe? Você passou, Deus te ajudou. Você privou-se de festa, você não saiu, você foi estudar, entendeu? Sua família ficou feliz, você feliz. Aí você cursou e agora está perto da conclusão, vai terminar. Tá certo? Porque tá o mestrado, a tese está difícil. Eu já fiz tese de mestrado sozinho numa casa de praia, com o meu melhor amigo sofrendo porque tinha... perdido uma esposa, entendeu? Escutando Bartol Galeno, e eu não podia nem ir lá me agarrar com ele no bufete, porque é meu melhor amigo, ainda hoje é, e eu entendendo a dor dele, e eu sozinho fazendo uma tese de mestrado, entendeu? A orientadora doidinha, porque lá nessa praia nem telefone pega, a secretária foi e disse a ela, quem é o aluno? É Marconi, aí fique tranquilo, pode ficar tranquilo que quando ele aparecer, ele vai trazer. E trouxe mesmo, tá certo? Na época foi 90 página de PDF. Então, e as tempestades? As tempestades pode ser isso, pode ser um curso, pode ser um negócio, pode ser uma pessoa, tá certo? Às vezes Deus corta a corda. Por quê? Porque a gente pensa que aquilo é uma salvação. Não é. É um barquinho de noite perto das pedras, no meio de uma tempestade. Então, Deus vai... Não, porque eu estava com tanto... Aí Deus, cortou a cordinha, aquele negócio... Foi embora de perto de você. Para quê? Para que você estivesse no lugar correto, que vai chegar no lugar correto que Deus reservou para a sua vida.
tá certo? É por isso que esse texto está falando isso, tá certo? E o barquinho que caiu, afundou. O barquinho, ele na verdade, que ele cortou, ele caiu, afundou. Ele nem, tá certo? Hebreus capítulo 4, essa palavra que eu estou falando, que Deus corta coisas, aí eu coloquei aqui, Hebreus capítulo 4, 12, que diz que a palavra de Deus é uma espada da verdade. Então, a palavra chega para explicar algumas coisas que faz divisão. Deus vai e corta. E ela penetra na nossa natureza. Quando Paulo diz se alimente, também serve para esse momento. Deus está dizendo, eu estou alimentando você. Tá bom? Eu estou alimentando... Hoje os negocinhos estão tudo rebeldes. O YouTube estava desviado, aceitou Jesus, está comportadinho. Agora foi o play para botar o fundo no musical. Então, quando tem coisas que acontecem e a gente acha que vai ter discórdia. Pronto, o marinheiro queria fugir. Aí Paulo falou, o centurião foi lá e cortou as cordas. Não era para ter dado uma briga? Você cortou? Você cortou? Pois agora eu vou lhe mostrar como é que se corta. Aí, dentro do barquinho, ia ser um... Não. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, tem paz. Mesmo que você imagine que vai ser um desmantelo, vai ser algo... Não vai ter. Por quê? Porque Deus está no controle. O controle de Deus é diferente. O homem precisa de um monte de estrutura para controlar uma molécula em velocidade. Se ela escapar, ela racha a terra no meio. Ele acelera um átomo e precisa de uma estrutura mega grandiosa para suportar aquilo ali, para não escapar. Deus não, Deus diz fique. E a coisa fica. Ou Deus diz vá e a coisa vai. Tá certo? Já estamos finalizando aqui. Então a palavra ela corta o mal, né? Ela corta o mal, estabelece a paz. Pastor, mas era meu princeso, minha princesa. Querido, Deus tem muitos príncipes e princesas para a sua vida. Esse vento que estava batendo no barco chama vento euroquião. É um vento contrário. Isso, tudo que está na Bíblia tem um sentido. Porque às vezes se levanta o vento contrário na nossa vida. Isso quer dizer que você não está com Deus, você está sozinho? Não. Tá certo? Quer dizer que é um vento que vem contra esse barco, contra todos os barcos que estavam. As tempestades que se levantam. Tá? E 270, naquela hora eu falei mais de 200 homens, mas eu anotei, são 272 homens que estão esperando essa tempestade passar. Então, eles, quando a tempestade passasse, quem fosse adorador de Apolo, iria adorar, ó Apolo, ó deusa Nefiti, ó não sei o que, depois que a tempestade passasse. O que fosse algum marinheiro que tivesse a origem do Egito, ia adorar o deus Ra e outros deuses lá. Depois que a tempestade passasse. Mas Paulo tem um mistério de adorar no meio da tempestade. Se lembre de Deus. Você quando lembra de Deus... Eu me lembro de Deus de coisas que às vezes eu não posso pronunciar. Eu digo, Deus, tu sabe que eu estou feliz aqui por causa disso. Obrigado pela minha saúde disso. Eu agradeço pelo meu alimento. Eu agradeço pelas minhas funções fisiológicas. Você não sabe o que é a pessoa estar privada de qualquer coisa que a gente ache natural. O nosso cotidiano, quando não pode ser vivido, faz uma falta terrível. E Deus tem concedido a bênção e o favor dele na minha vida. A gente é que é mal agradecido, tá certo? Se eu fizesse um clube mal agradecidos, futebol clube, sociedade anônima, eu acho que ia ter muito sócio. Porque a gente tem na nossa natureza, a gente é tão mal agradecidozinho, né? Aí Deus está lá, a tempestade, Deus envia o anjo, diz, olha, vai sair todo mundo vivo. Todo mundo vai viver, tá certo?
E aquele litígio que ele pensou que ia ter dos marinheiros com os soldados romanos, não teve. Porque essa agenda woke do Brasil, você já viu como... Eu vejo os comentaristas da TV, como estão criando inimigos. Eu não sabia nem que eu era inimigo de tanta gente. Porque eu mesmo não sou inimigo de ninguém. E eu pensei que eu não tinha inimigo, mas eles vão botando. E como eu falei, fica ruim até me dizer que eu não sei se eu sou inimigo dos negros ou dos brancos. Porque eu sou mestiço, né? Eu sou metade branco, mas eu sou inimigo de quem? E meu referencial é minha mãe. Então, eu não tive um referencial de pai. Aí eu tenho que ser inimigo de quem? Fica muito esquisito esse campo de inimizade que essa agenda woke, essa agenda de separação, que fica criando tempestades para lá pelo final tirar as colunas, os fundamentos da família, tá certo? Do esposo para a esposa, do pai com o filho, da filha com o filho, dos irmãos, dos amigos, tá certo? Hoje está sendo disseminada aí uma cultura que querem colocar você sozinho nesse barco de madeira que vai afundar daqui a 10 minutos. Mas nós somos seres sociais e de núcleo familiar. Não pode tirar a família, não pode tirar Deus, não pode tirar Papai do Céu da sua vida. Senão você tinha morrido de sarampo pequenininha. Pastor, mas tinha vacina. Tinha vacina de muita coisa aí no meio do mundo. E tem muita coisa que foi vacina, mas tem muita coisa que foi Deus que guardou. Muita coisa. Depois da curva, com certeza foi Deus. Tá certo? Deus sempre foi a sua proteção. Tá certo? E o diabo e o work é intriga, né? Separação, né? Quer colocar você num canto que vai destruir. E por que eles fazem isso? Porque fica mais fácil governar o que está quebrado. Depois de você dizimar uma outra nação, fica muito mais fácil do rei governar lá. Governar sobre os destroços, enquanto tiver força, vigor e organização, tem resistência. Quando tudo isso é destroçado, é fácil demais governar sobre os destroços. E outra, o romano usava muito isso. Cada pessoa que era enforcada em Roma, eles não tiravam o corpo. O de Jesus foi tirado porque era o Filho de Deus e o cara chegou lá e disse, eu quero enterrar ele. E não era nem para ter idade, e o cara chegou, ficou assim, aí disse, leve. Até hoje eu acho que ele está perguntando, por que foi que eu disse que leve? Entendeu? Mas o romano, ele deixava, todo o grande império daquele tempo, ele deixava os escombros, as coisas fumegando e quem estava desvivido, para todo mundo olhar e criar pânico e medo. O governo pelo destroço e pelo medo. E é isso que o socialismo, a agenda woke, está tentando fazer, tá certo? E você tem que ter discernimento na sua vida. Firme-se nos princípios de Deus. Eu não concebo, você que é católico, você que é espírita kardecista, e você que é evangélico, você dizer que tem ideologia socialista e depois dizer que você tem fé em Deus. Tá certo? Se você apregou os conceitos da agenda woke e socialista, você não pode empunhar a bandeira de Cristo na sua vida. Porque Cristo é vida, querido. Tá certo? E quem serve a vida, preserva a vida. Tá certo? E Deus é Deus zeloso. Então Deus não vai quebrar, Deus não vai deixar separar, Deus não vai deixar afundar e vai chegar ao lugar que ele garantiu que você ia chegar. As pseudo-soluções, né? Hoje tem muita pseudo-solução. Eu fui numa igreja, não é crítica que eu estou falando, é que tem coisas que eu tenho mais de 25 anos de pastor e mais de 30 que eu prego. Tá certo? Quando eu cheguei a pastor, já fazia pelo menos 5 anos que eu pregava. Mas aí eu fui convidado, eu fui numa igreja e a igreja era tão escura que era minha esposa, a minha filha é grande também, do tamanho da minha esposa, eu que sou pequeno, agarrada no ombro da minha esposa, tipo trenzinho, o Levi agarrado na cintura da irmã e eu atrás botando a mão na cabeça dele para tentar ver para onde estava indo, né? Aí tinha fumaça, tinha aroma, tinha ar-condicionado,
E isso não pode substituir o aroma de Cristo. Tá certo? O mover de Cristo. Diz que quando Deus descia, o monte não era o vulcão. Um monte. Começava a sair fumaça. A presença de Deus a unção, o poder da presença de Deus não pode ser substituído por fachadas. Tá certo? Então, me impressionou muito esse negócio, porque a gente chegou lá e só achou porque apareceu uma pessoa e botou um celular apontando para o chão com a lanterninha e direcionou. Nessa cadeira a gente conseguia ver, porque a parede era preta, o teto era preto, as cadeiras eram pretas e tudo preto. Você não via as pessoas, não via nada. E aí você chega da rua com a luminosidade da rua, entra num ambiente daquele, não substitui o fulgor da glória de Deus. Tá certo? O levante e anda em nome de Jesus. Eu sou do tempo que eu estou pregando e olho assim, e a gente faz ou diz aquilo que Deus disse para dizer naquele tempo, e todo mundo vê que você está falando em nome de Cristo. E coisas acontecem. Mas se tudo está escuro, tudo escuro está, né? Jesus veio para libertar o cativo, né? Cortar as correntes, as cordas, em nome de Jesus. Vou finalizar, né? Os 3 pilares que o navio perdeu. 14 dias balançando, estou terminando, é a última folhinha. 3 pilares que o navio perdeu. O navio tinha a bússola, o sextante e o vento favorável. Ele não tinha mais a bússola. Porque quando chacoalha mesmo, não tem mais não. Na primeira lapada de onda, o que tiver. Eu estava assistindo um filme de contêiner de navio. Rapaz, aqueles cabos, aquelas peças pesadas, que é uma dificuldade para o guindaste botar em cima. Quando a água vai e bate, mas olha e parece uma pena. Então, perderam o sextante, perderam a bússola, perderam o vento favorável. Então, às vezes, no meio da tempestade, o nosso barquinho perdeu as coisas que a gente considerava natural para sustentar e para dar direção. Tá certo? Então, quando perde essas coisas, não tem mais o favor dessas coisas, mas sempre teremos o favor de Deus. Você sempre terá o favor de Deus. Tá certo? Mas o mecanismo humano, Deus... Não, eu estou dizendo que esse mecanismo, cada coisa no seu tempo. Coisas que talvez seja aplicado na sua vida, que você considerava essencial, e talvez você esteja lamentando muito porque uma onda levou uma coisa que você considerava essencial, e o essencial na tua vida, querido, é Deus. Vai recuperar não só aquela coisa, vai recuperar a capacidade de chegar em lugares grandes, a promessas grandes que Deus colocou na sua vida, tá certo? Aquele vento que eu falei, não vou voltar para não perder tempo, não pode suportar o ruá. Ruá é o sopro de Deus. O sopro favorável de Deus. Esse sopro pode ser tão potente de arrastar um continente inteiro ou de trazer vida a você. Foi o mesmo sopro que ele soprou na boca nas narinas de Adão. O mesmo sopro de Deus, ruá. O contrário é Euroquião. Eu disse que eu não ia procurar, mas Deus foi tão bom quando eu bati o olho aqui no papel. O Euroquião é contrário. O ruá de Deus é a teu favor. E vai vencer o sopro de Deus na tua vida, tá certo? E para finalizar, eu estava vendo um vídeo. Tem um do Pirata, que é uma série que está muito famosa. Eu não tenho Netflix, mas... E não é por nada não. Também não vou dizer por quê. É porque está associado a algumas coisas que eu... Aí depois que eu descobri, não pelo filme, é a empresa. Aí tem esse pirata que ele ia entrar num desfiladeiro e ele precisava de ter um vento próprio para entrar. O desenho animado, eu adoro desenho animado, por causa dos meninos. Moama, ela só podia entrar no canto que tivesse o vento certo para ela entrar naquele lugar, senão os coquinhos pegavam ela. Eu estou falando isso porque são coisas que a juventude assiste para entender. Então, os termos antigos, a filosofia, diz que é obiportus o nome desse vento.
E desse nome desse vento sai uma palavra que você com certeza conhece. E você vai aprender hoje comigo. Então, quando a pessoa chegava a uma determinada cidade, que eu não vou dizer o nome, então havia rochas desse lado e uma maré contrária. A água descia de lá para cá. Já foi criada nessa estrutura para se defender de situações de guerra. Toda nação antigamente tinha que ter os seus muros de defesa. E às vezes eles usavam coisas da natureza. A capital onde eu nasci tem um Forte dos Reis Magos. Só que tem uma Pedra da Bicuda, tem um negócio lá, qualquer navio que vier de fora que não souber afunda, porque tem que saber, senão não chega nem no forte. Entendeu? Então foi construído ali porque ainda usou uma coisa da natureza em favor do país daquele tempo, do Brasil e do Império e da cidade de Natal. Aí o que é que os navios faziam? Quando queria chegar naquela cidade, ele ficava esperando esse vento, obiportus. E o que é que esse vento fazia? Quando esse vento dava, ele era tão suave e forte que ele soprava sem jogar para as pedras e aquele navio conseguia entrar nessa cidade. E esse termo obiportus, quando foi traduzido para a linguagem latina, virou oportunidade. Você sabia de onde é que vem a etimologia da palavra oportunidade? Daqui desse conceito. Então o vento da oportunidade é o favor de Deus na tua vida, tá certo? Então o sextante precisava das estrelas e do sol para medir. Deus é a nossa direção, tá certo? Ele vai dar a direção correta na sua vida, em nome de Jesus. Não vai afundar, o ministério não acabou, o doutorado não acabou, o mestrado não acabou, a licenciatura não acabou, o segundo grau, como é o nome do curso de supletivo que faz, como é que... Ah, meu Deus. Não acabou o supletivo. Presta atenção. O curso profissionalizante supletivo não acabou. Vai terminar. Em nome de Jesus. Levanta a mãozinha e diga, vou terminar, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Levanta a mãozinha. Eu estou olhando daqui, viu? Olha, Deus está vendo. Viu? Você tem que... Ah, mas eu escutei o sussurro do medo. Escuta a voz de Deus. Eu não sou Deus, eu sou um homem de Deus, como tem muitas mulheres de Deus. Então, pode ter tempestade, Deus pode ter cortado algumas cordas de barquinho que você queria fugir, algumas coisas que parecia ser, que na filosofia a gente chamou de fachada, mas Deus está soprando o vento da oportunidade na sua vida. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz. Agora vou desligar um por um. Todo mundo com paciência, com o velhinho. Tchau. Você está ouvindo o programa Dias Melhores com o pastor José Marconi.